Degan, Rosa Galana, Brasilino Moura e por todas as almas. E também um pedido de ação de graças a Deus, em agradecimento para Lucineide Moreira, Paulo Honorato, Roxana, Valdeliz, Beth, Cleide e Marlene. Essa equipe ontem fizeram a faxina aqui na nossa paróquia. Fiquemos de pé. Aqui, beleza. Casaram ontem, pediram que tivesse missa. Olha que bonito, missa com casamento, é coisa difícil, né? Normalmente as pessoas só querem casar aqui para festa, aquelas coiseiras todas. E também rezar pelo aniversário de ordenação episcopal, Dom Carlos Helena, que é bispo emérito, né, no Maranhão. Conheci ele na CNBB, gente boníssima. Ele era secretário executivo da CNBB pelo Maranhão. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu terei medo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, que são muitos. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre, por todos os séculos. Oremos. Deus, fonte de todo bem, ensinai-nos com a tua inspiração a pensar aquilo que é certo, correto, reto, e ajudai-nos com a tua providência a colocar tudo isso em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Oséias, faz favor. Oséias comparava o povo como prostituta. Quando o povo se desviava de Deus, falava, o povo é como uma prostituta. E se desvia, se vende, o povo se vende, né? Ele comparava o povo assim, terrível. Ah, era duro, ele era muito duro. Profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Adequado, inspirado na fidelidade e na aliança dele, né?
Por isso Oséias diz assim, Deus vem como se fosse uma chuvarada, assim, você não está esperando, aquele aguaceiro. Você acha que está tudo bom, de repente cai aquele aguaceiro e inunda tudo, acaba com tudo. Então ele conclui falando da misericórdia. Deus quer misericórdia. Ele compara o povo com a prostituta, porque a prostituta é uma pessoa muito esperta, né? Prostituta, esse trabalho que existe há milhares de anos, é uma profissão que exige muita esperteza, né? É a profissão da sedução, do engano, né? A prostituta diz que te ama, né? Ela fala umas coisas que te deixam assim, encantado, mas na verdade ela gosta do seu dinheiro, entendeu? Na verdade, no fundo é o dinheiro que ela quer. Né? É a sereia, né? O cântico da sereia, né? Aquela que ilude. Sereia é um monstro, vocês sabem na mitologia, a sereia não é uma mulher bonita, a sereia é um monstro, ela se disfarça de mulher bonita para seduzir e devorar os homens, né? Então é por isso que ele fala assim, olha, Deus quer da gente um comportamento adequado ao que Ele ensinou. Ele quer fidelidade a Ele quer amor a Ele, e Ele quer, sobretudo, misericórdia. Eu agir com misericórdia. Jesus vai falar também disso, agir com misericórdia, né? Deus é misericórdia. Por isso, o Salmo de hoje nos fala que Deus falou, Deus que é soberano, que Deus convoca todos nós, a terra, o sol, o oriente, o ocidente, o leste, o oeste. E Deus diz, não é pelos sacrifícios que eu te repreendo, os teus holocaustos estão sempre na minha presença. É lógico. Se eu tivesse com fome, eu não te diria, porque o meu amor é o mundo e tudo que nele existe. Comerei porventura as carnes dos touros, ou beberei o sangue dos cabritos, que era o sacrifício que faziam no templo. Ofereça a Deus coisa boa. E o que é coisa boa? É sacrifício de louvor, ter misericórdia, compreender o outro, respeitar o outro, né? Cumpra isso, né? Diante de Deus, diante do Altíssimo. E se você me invocar no dia da tribulação que você viver, eu vou te ajudar, eu vou te livrar. E você vai me agradecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os caminhos de Deus são retos. Vamos lá então, a segunda leitura, Romanos, que beleza de reflexão que Paulo fala, né, sobre os pecados, né? Todos nós somos pecadores. Nós não podemos salvar nós mesmos, né? É isso que ele diz. Aí ele fala, comenta umas coisinhas de Abraão, porque Abraão também, antes de ser pai da fera, também é umas coisinhas meio esquisitas. Vamos lá. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia passar quando viu um homem chamado Mateus sentado ali na praça, no posto de cobrança dos impostos. E disse para ele: segue-me. Na hora, Mateus levantou, largou tudo e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava lá na casa do Mateus, num almoço, numa janta, muitos publicanos e pecadores também foram participar. Os fariseus olharam aquilo e começaram a dizer para os discípulos: por que Jesus, esse daí que vocês chamam de mestre, como é que é isso? Ele come com os publicanos, com os pecadores. Jesus lá de dentro escutou as coisas, escutou essas conversas e respondeu para eles: olha aqui, não são os que têm saúde que precisam de médico, viu? Sim, os doentes. Vocês têm que compreender o que é que significa o que os profetas falaram. Deus falou por eles: eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar quem é santo, não vim chamar quem é justo, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. É a vocação de Mateus. Podemos sentar. O Evangelho de hoje começa uma série enorme de reflexões bíblicas sobre Jesus. O assunto é Jesus, os vários momentos da vida dele. E esse tempo litúrgico se chama comum, é chamado de tempo comum, que não tem nada de comum na verdade, ele é muito importante, porque a Páscoa é que ilumina os tempos da liturgia. Começamos bem, começamos com a vocação de Mateus. E melhor ainda do que a vocação de Mateus, a gente entender aqui do Evangelho uma coisa muito importante. Jesus defende a gente. Jesus defende os seus discípulos contra os seus perseguidores que gostavam de desqualificar Jesus, desqualificar a igreja, desqualificar todo mundo. Desqualificar. Já sabe essa gente maléfica, essa gente capetuda, essa gente, entende, que não vai, né? Que gosta de... E Jesus, aqui no Evangelho, ele toma essa atitude de defesa. Ele não deixa nem os discípulos responder. Ele vai lá fora e responde. Vai lá fora é modo de dizer, porque essas jantas, essas coisas, esses almoços, você sabe como é que era o negócio, né? Tinha mesa lá, a mesa era no chão mesmo, não tinha mesa igual nós. A mesa era no chão ali, e os mais importantes ficavam perto do dono da casa, etc. Os menos importantes iam ficando mais longe, né? Por isso que naquela parábola do banquete, né? Tem aquela cena que Jesus fala, que o dono da casa fala: sobe até aqui, quer dizer, nesse sentido, porque a pessoa ficava longe. Então, ser chamado para ficar mais perto da mesa ali era uma honraria, né? Então, e os discípulos estão lá, os fariseus vão também, por incrível que pareça. Olha como estão, eles vão também. E lá fica com aquelas conversas, entendeu? Querendo desqualificar Jesus, e Jesus toma a nossa defesa. Mateus é uma palavra em hebraico que significa dom de Deus. Mateus. Ele escreveu esse evangelho em aramaico lá por volta do ano 50 depois de Cristo, enquanto Paulo fazia a primeira viagem missionária. Ao mesmo tempo que Paulo fazia a primeira viagem missionária lá em Antioquia, no Chipre. E olha, o Atos dos Apóstolos diz que 2 anos antes do Mateus escrever esse evangelho em hebraico,
aconteceu o chamado Concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Lucas conta isso. É uma reunião grande, todo mundo se reuniu, porque a evangelização estava tão em alta, todo mundo tão dedicado, que chegou uma hora que tinha que reunir todo mundo, porque um começou a dar uma orientação, o outro começou a dar outra, e o concílio serve para isso, né? Para dar uma alinhavada, o que se recomenda, né? Recomendações para as comunidades, para a evangelização. Aqui é meio esquisito o Evangelho, porque fala que Jesus estava saindo, passando, etc. Mas Jesus está em Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele cura um paralítico pecador. Ele é conhecido assim na cidade. É um paralítico pecador. Jesus cura o paralítico pecador e vai embora. E nisso vai embora, ele acaba encontrando Mateus no caminho. E parece que o chamado de Mateus é uma espécie de consequência do episódio anterior. Porque Jesus foi muito xingado, muito criticado, né? Como é que você cura um pecador? Como é que você faz isso, né? Muito criticado pelos fariseus, e Jesus fica com raiva, na verdade, ele fica bronqueado com isso, e vai embora, e nesse ida ele encontra o Mateus. Mateus, cobrador de impostos, né? Publicano, né? Pecador, uma profissão completamente inadequada, né? Vamos dizer assim, né? Completamente inadequada, uma profissão comparada somente com as prostitutas, né? Na formação das prostituições historicamente em Israel, havia uma lista de profissões que eram necessárias, mas eram inadequadas. E as pessoas que tinham essas profissões eram pessoas que eram consideradas pecadoras e impuras. De quebra já era considerada impura, né? Mas eram profissões necessárias. O Mateus, ele é chamado, parece que ele é chamado num pulso, assim. Porque depois daquela briga toda que teve antes, aquele debate todo com os fariseus, que os fariseus não admitiam a Jesus lidar com gente assim. Então Jesus colocou em questão, sabe, colocou em xeque. Espera um pouquinho, o que é mais fácil? É curar o homem ou dizer que os pecados dele estão perdoados? Nossa, isso daí foi um banzé. Os fariseus falaram assim: você não pode perdoar pecado de ninguém. Quem só pode perdoar o pecado é Deus. Um banzé, uma discussão. Então Jesus falou assim: é assim mesmo. Então o ser humano não é capaz de perdoar. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, não pode perdoar. Essa é a convicção dos fariseus. Vocês imaginam se a gente não tivesse capacidade de perdoar, né, minha gente? Eu acho que não existia mais ninguém na face da terra. Porque o perdão é necessário para a vida da gente. A capacidade de você perdoar, de você reconhecer os seus erros, etc. Isso é fundamental para a vida. Tanto é que o perdão está no Pai Nosso, ensinado por Jesus. Perdoai as nossas culpas, assim como nós perdoamos. Então, é a vida humana, né? Deus introduziu essa capacidade para a gente. E eles discutiam essas coisas com Jesus, como até hoje tem essas coisas, né? Essas discussões absurdas, ultrapassadas, que não levam a nada, entende? Então Jesus, nesse debate todo, então Jesus falou assim: eu não vou nem curar esse homem então, só vou dizer para ele o seguinte: teus pecados são perdoados. O homem sarou, levantou da cama, eu não tinha cadeira de roda, né? Levantou da cama e ficou todo contente, todo mundo ficou espantado com aquilo, né?
E o paralítico falou assim: não, eu vou seguir o Senhor, tudo, eu vou atrás do. Onde eu vou, eu quero fazer parte do seu grupo, eu vou seguir. Ele falou: Jesus, não precisa fazer parte do meu grupo, nada, não vai para sua casa, entendeu? Cuida da sua família, fala o que aconteceu com você, tá ótimo, tá bom. E aí Jesus vai embora. Desse vai embora que ele encontra o Mateus. Então essa chamada do Mateus parece ser uma consequência da atitude anterior. E Jesus não faz discurso, olha para o Mateus e diz somente para ele: siga-me. Ele chamou o Mateus para fazer parte do grupo mais próximo. O cego não, o cego ele não deixou, o paralítico ele não deixou seguir. Diz que não precisa, né? Então, e tem uma razão também porque Jesus faz isso. Quando Jesus, então, vai para o norte do mar da Galileia, né? Ali para cima, perto de Cafarnaum ali, é lá que Jesus encontra Mateus na praça, cobrando imposto, trabalhando, profissão inadequada, já falamos. E ele tinha essa missão, cobrar imposto para Herodes e também para o Império Romano. É o fiscal, que era odiado. Porque todo mundo sabia que o fiscal roubava. Todo mundo sabia que o fiscal era meio, sabe, por fora, assim, ele... Né? Bom, eu não quero justificar, mas no tempo de Jesus aí, o fiscal não tinha salário. Ele não tinha como sobreviver, mas era uma profissão necessária. Tinha que ter o governo, a prefeitura, tinha que ter fiscal. Então, mas não era pago, não tinha salário. Então o que acontecia? Virou costume isso, desde muito do Antigo Testamento. O fiscal, você tinha que pagar o imposto, ele colocava um pouco a mais para você pagar, e aquela diferença ele ficava com ele, para ser o salário dele no final do mês. Era assim que funcionava. O povo não gostava, lógico, né? Até hoje, ninguém gosta disso, né? Você vai um fiscal lá na sua casa, e o fiscal fala assim: no trânsito é muito comum, dizem, né? No trânsito, né? Você comete uma infração de trânsito, aí vem aquele guarda com aquela cara assim, entendeu? Isso aqui, aquela conversinha mole, entendeu? Esperando você oferecer um dinheirinho para ele. Quem gosta dessas coisas, né? Isso é assim. E o cobrador de imposto tinha que viver desse jeito, não tinha... E era necessário ter cobrador de imposto. Então era uma situação muito difícil. E ele trabalha assim, né? Essa atitude de Jesus de chamar Mateus é uma atitude de ousadia mesmo. Jesus é muito ousado. Pensa-se que Jesus queria fugir de um rótulo, de um carimbo na testa, porque vocês sabem que no tempo de Jesus tinha tanta gente sem vergonha, tanta gente safada, tanta gente que dizia que fazia milagre, que fazia isso, que curava disso, que curava daquilo, sabe? Esses milagreiros, essa gente milagreira, sabe? E eu acho que Jesus queria nessa hora aqui fugir daquele rótulo, não ser comparado com essa gente, né? Não sei, o povo não pensar que ele era igual àquela gente, que era gente safada mesmo, gente malandra. Jesus nunca foi milagreiro, na verdade, né? Jesus não era assim. Jesus queria só fazer uma coisa, era acolher de coração aberto as pessoas. Jesus faz do Mateus um homem pecador público. Torna o Mateus uma pessoa próxima dele. Próxima dele. Interessante é que para o paralítico pecador, como eu falei para vocês, Jesus manda ele ir para a casa dele. O Mateus não. E o Mateus, quando ele é chamado, ele vê a grandiosidade de Jesus, ele vê a ousadia de Jesus.
todo mundo xinga aquele homem. Mas Jesus não. Todo mundo aponta o dedo para ele. Mas Jesus não. Ele vê Jesus de um jeito diferente. Tanto é que faz um almoço para Jesus. Chama Jesus para almoçar na casa dele. Jantar na casa dele. Então, a atitude de Jesus é uma atitude muito ousada, transformadora. Mateus é considerado o maior pecador. Manuseava o dinheiro impuro, que as pessoas não ganhavam na moeda local. O Império Romano tinha um sistema econômico, um plano econômico de moeda, né? Ele impunha a sua moeda, o denário, impunha a moeda para todo mundo. É como hoje. A gente, tudo é em dólar. É uma imposição de um país em relação à sua moeda, que valoriza a moeda de lá, não a dos países. Vocês sabem disso. Então, o Mateus lidava com isso, trabalhava com isso. Era ele era considerado, eu acho que, deixa eu ver. Não, Mateus era pior. Mateus era pior. Eu estou lembrando aqui do Zaqueu, né? O Zaqueu, que está no Evangelho de Lucas 19. O Zaqueu, ele era um homem muito rico e era considerado pecador também. Você veja, faz a comparação. Mateus não é riquíssimo, mas é considerado pecador. O Zaqueu também era riquíssimo, lidava com dinheiro, mas era considerado mais pecador. Porque o Zaqueu, ele tinha um amor ao dinheiro tão grande, que isso o tornava mais pecador. Ele roubava mesmo as pessoas. Ele roubava mesmo. E ele amava o dinheiro. O Zaqueu amava o dinheiro. E o Zaqueu era muito mais pecador, é lógico. E vocês lembram do encontro de Jesus e o Zaqueu também, né? O interesse do Zaqueu em conhecer Jesus. Então, no ranking dos pecadores aí, quer dizer, pecado é pecado, não existe ranking, né? Esse pecado é maior, esse pecado é menor. Pecado é pecado, não tem... né? Jesus andava com essa turminha, com essa gente. E quando você lê o Evangelho que o Mateus escreveu, ele tem um respeito pelo judaísmo. É claro, a comunidade de Mateus que ele formou era de judeus, né? Judeus que frequentavam o judaísmo e ao mesmo tempo frequentavam a igreja, frequentavam a comunidade cristã, que tinha respeito pelo judaísmo e ao mesmo tempo tinha respeito pela igreja. Era uma espécie de dupla pertença, assim, né? Então Mateus, ele tem um jeito respeitoso com o judaísmo. Tanto é que ele começa com a genealogia de Jesus. Ele conta desde o começo do mundo lá, entendeu? Onde entra Jesus na genealogia, né? Na história do judaísmo, etc. E ele parece muito conservador, mas não é. Ele tem uns lances assim avançadíssimos. Por exemplo, Mateus não chama o reino de Deus, ele chama o reino do céu, que é mais ousado, né? É o céu. Não é de Deus, é do céu. Ele é muito mais ousado. Isso é uma discussão muito grande. O fato é o seguinte: Jesus não exclui as pessoas. Jesus não exclui ninguém. Jesus não exclui ninguém, mesmo da sua amizade. Jesus ensina que somos, é lógico,
muito bom. Nós somos ótimos em apontar o dedo, em acusar os outros, em fazer fofoca da vida dos outros, em encher a paciência o saco dos outros. Nós somos especialistas nisso, né? Temos uma habilidade para isso, uma coisa impressionante. Então Jesus diz que a gente não pode ser assim, que a gente tem que ter respeito pelos outros, ele não pode julgar os outros. Aliás, ele falava muito dessas coisas, né? Não julgar os outros, porque do mesmo peso que você julgar, você vai ser julgado. Então ter essa convivência, né, com as pessoas de um jeito respeitoso, né? Jesus em Marcos fala claramente: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus mostra para a gente que existem pessoas mais próximas da santidade de Deus, que nem sempre na sociedade são pessoas assim muito, né? Às vezes a pessoa mais próxima da santidade de Deus e a posição que ele está na sociedade não é uma posição muito confortável, né? E existe gente que acha que já está salvo, gente que já acha que é pura mesmo, gente que já está salva. Vocês lembram daquela parábola que Jesus conta em São Lucas, capítulo 18? Entrou no templo um grupo de fariseus para rezar, e entrou no templo um sujeito pecador. Os fariseus foram lá para frente, rezaram. E o pecador ele ficou lá no fundinho ali do templo, e ele não ousava nem levantar a cara. E ele, lá nele, ele falava: meu Deus do céu, me perdoa que eu sou um pecador. E Jesus discutiu com os discípulos depois: vocês acham que Deus escutou a prece de quem? Dos fariseus ou daquele fulano? E Jesus disse: foi daquele fulano. Porque ele não se acha salvo, ele precisa da salvação, ele reconhece. Esses que estão ali acham que já está salvo, né? Essas lembranças a gente tem que ter. A igreja sempre foi se firmando nesses ensinamentos de Jesus com muito conflito, nós sabemos. São João Crisóstomo, por exemplo, foi arcebispo de Constantinopla no século IV. O século IV é um século muito confuso, é cheio de conflito na história da igreja, no mundo. É uma coisa absurda, assim. E a igreja está no meio disso tudo. A igreja vai ter que fazer concílios, né, para conversar, inclusive. O concílio de Nicéia, por exemplo, o credo, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Saudade, foi feito no século IV, no concílio de Nicéia. Porque era um tal de todo mundo falar que Deus era isso, que Deus era aquilo, que todo mundo inventava umas coisas absurdas, entendeu? Dava uma confusão danada. São João Crisóstomo participou desse contexto. Ele era um grego, a mãe era síria, ele não era cristão, ele se tornou cristão quando foi visitar Antioquia, e ali se aproximou do cristianismo, entendeu a proposta avançada de Jesus, né? E ele dedicou a vida para a igreja, e acabou virando arcebispo, né, de Constantinopla. Ele escreveu coisas muito boas, e tudo na obra de São João Crisóstomo tem essa questão social, que a gente não gosta, né? Na verdade, a gente não gosta. A gente não gosta. Religião e questão social não deve se misturar. A gente acredita nisso, acha que é assim, mas não é. A gente vive na sociedade. A gente vive na sociedade. A gente vive no mundo. Onde tem justiça, tem injustiça. A gente vive no mundo. Então, São João Crisóstomo falava muito sobre essas coisas, né? Sobre o pobre. Quem tem mais de 3 partes de sapato vai para o inferno, porque tem pessoa que não tem. Sabe, quem tem mais roupa vai para o inferno também. Ele falava umas coisas assim. Porque o excesso que você tem é o que faz falta para quem não tem. Ele tinha
Ele tinha essa cultura, né? E ele escreveu coisas lindas, obras lindas. A homilia da Páscoa, por exemplo, muito famosa. A homilia da catequese, né? Também é muito famosa. Ele coloca Jesus no devido lugar dele, né? Ele respeita o histórico de Jesus, que conviveu com os pobres e com os pecadores. Ele, lógico, foi perseguido pela igreja, porque nós da igreja, não só da nossa não, normalmente, não sei porquê, grupos religiosos têm um prazer de perseguir as pessoas. Tem prazer, parece que tem prazer. Parece que tem prazer de ficar perseguindo os outros, parece que tem prazer de ficar julgando os outros, parece que tem prazer de ficar apontando o dedo para os outros. É uma coisa meio esquisita, né? E nem mesmo quem é da igreja escapa dessas coisas. Pelo amor de Deus, o João Crisóstomo, arcebispo, perseguido pela igreja. São João da Cruz foi perseguido pela igreja. Santa Teresa d'Ávila foi perseguida pela igreja. E tantos outros, que você foi elencar aí, meu filho. Entende? É uma coisa esquisita isso. Que é a realidade. Eu vou dizer mesmo, o Papa Francisco é uma pessoa perseguida pela igreja. Quantos bispos, cardeais odeiam o Papa Francisco? Padre, então, nem se fala. A nossa diocese tem 100 padres, acho que só uns 20 gostam do Papa Francisco. Os outros odeiam mesmo o Papa Francisco. Quer que ele morra logo, se possível, morre logo. Eles têm esperança que depois da morte do Papa Francisco venha um outro que seja o oposto, né, do Papa Francisco. Então, e leigo, então, nem se fala, viu? Tá cheio de grupos aí que realmente não perde a chance. O São João Crisóstomo, que herdou essa teologia de Jesus, a teologia de Mateus, dos Evangelhos, ele sempre fala de certas coisas que a gente tem que compreender, que Mateus coloca no seu Evangelho, né? Jesus entende o sofrimento das pessoas, ele entende o sofrimento do pobre, ele entende o sofrimento do rico, né? Ele diz, o pobre ama o dinheiro também, e o rico também ama o dinheiro. Não tem esse negócio. Agora, o sofrimento é quando você ama o dinheiro acima de tudo, entende? Quando você ama o dinheiro acima de tudo. Existe um sentimento de culpa que vai crescendo durante a vida da pessoa. Que vai crescendo. Não termina. E aquilo acaba com a demência, a pessoa com demência. Por isso Jesus era radical. Quando chegava o jovem rico lá e falava, aquele debate todo, Jesus falava assim, então vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ficou doido? Claro que não. A demência, né? Vai levando a demência. É uma coisa impressionante. Então Jesus era meio assim. E o Crisóstomo, que se inspirou muito em Mateus, ele também era assim. Mateus experimentou aquilo que se chama de misericórdia de Deus. A misericórdia é uma porta da alma, é uma porta que salva. Jesus sempre vai defender a gente. Jesus vai sempre defender a gente dos intolerantes, dos preconceituosos, daqueles que amam o dinheiro acima de tudo, inclusive os de dentro da igreja. Tem bispo que ama mais o dinheiro do que nós, hein? Tem pastor que ama mais o dinheiro que o povo da igreja dele. Tem rabino também. Então, não é uma coisa inaceitável na moral cristã, na moral de Jesus que eu estou falando, não na moral elaborada, mas na moral de Jesus. E Jesus tem que defender a gente. Jesus tem que defender a gente contra
esse tipo dessa raça, esse tipo de gente, né? Que só causa mal, né? O Mateus, ele foi chamado numa situação, num contexto, ele sente o amor que Jesus tem por ele. Ele sente. É engraçado, você parou para pensar, o Mateus era uma pessoa que lidava com dinheiro, né, com conta, etc. E ele não foi o tesoureiro do grupo. Foi o Judas Iscariotes, né, vocês sabem, né? Interessante, né? Talvez porque o dinheiro seja para ele uma coisa tão, assim, que lembrava tantos pecados dele, né? Que ele simplesmente rejeitou essa missão. Olha, vocês sabem, Deus mandou 10 pragas no Egito, né? Aquela coisa dura mesmo assim, né? Sem conversa. E Mateus, ele elabora o seu evangelho contando 10 milagres. Lá no Antigo Testamento, as 10 pragas era para castigar. O evangelho, Jesus faz 10 curas para salvar e nos defender. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Filho nosso Senhor, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, meus irmãos, nós que somos pecadores, imploremos a misericórdia de Deus Pai. Roguemo-lhe que atenda às nossas súplicas, dizendo com fé e humildade: Vai no Senhor, nosso povo. Fracos dos humilhados, para que cumpramos a missão de Cristo, que veio salvar o que estava perdido. Nós vos pedimos, salvai, Senhor, o vosso povo. Por vosso Espírito, ensinai-nos via do perdão e da misericórdia, para que sejamos transformados pela conversão ao Evangelho. Nós vos pedimos, salvai, Senhor, o vosso povo. Que esta celebração nos ajude a ser pessoas mais comprometidas com a vida, com a fraternidade, com a justiça social, e que nosso culto seja verdadeiro e sincero, a partir de nossas ações. Nós vos pedimos, salvai, Senhor, o vosso povo. Deus, nosso Pai, outros, e que nós saibamos, ao modo de Jesus Cristo, a maneira dele, ser pessoas simples, pessoas verdadeiras para com todos. Oremos. Salvai, Senhor. Os justos, mas os pecadores. Acolhei as preces que brotam de nosso coração, a fim de reconhecermos o vosso perdão e a vossa benevolência. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
ser nosso. Para a glória do seu nome. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos no vosso altar e fazei que esse sacrifício, essa entrega, essa oferta, vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre, em todo lugar, em toda parte, por Jesus Cristo, teu amado Filho. Ele é a tua palavra verdadeira, por quem tudo criaste, enviado por vós, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a tua vontade e adquirir para vós um povo verdadeiramente santo, e estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a igreja, quando celebramos o primeiro dia da semana, dia do Senhor, domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o poder do Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e te damos graças porque nos admitiste na tua presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja esparramada por toda a terra. Torne a Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que estão de verdade mesmo, de coração, a serviço do mais pobre, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, também de muitos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na Tua misericórdia, partiram desse mundo. Admiti-os na Tua luz, na luz da Tua presença, e tenha misericórdia de nós todos. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos e mártires da Igreja, que desde o começo do mundo cultivaram e mantiveram essa amizade com vós, para nós hoje cantarmos os verdadeiros louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A oração do Senhor, vamos agradecer a Deus pelo grupo de pessoas que vieram aqui ajudar na limpeza da igreja, né? Dia 13 o bispo vai vir aqui, dia 13 é dia de Santo Antônio, o bispo vai passar por isso, vai passar por aqui. Ele vai vir à casa paroquial, se dá para vender, a igreja que também aqui, se vai dar para vender a igreja também. Essas coisas que o bispo gosta de fazer, né? O que você quer mostrar aí? Você falou das pessoas que eu nome aqui. Tem aí? Fala aí o nome dela. As pessoas que ajudaram, dá uma limpada, né? Salão, essas coisas. Você sabe que nós somos assim mesmo. As pessoas né? É a Níris, o Paulo, a Roxana, Valdeli, Beth, Cleide e Maria. Então, ação de graça. O José também vem, você vê ajudar? Porque precisa, né? Porque a igreja tem que ser limpa, vocês sabem, né? Não tem... Então, agradecer a Deus. Então, ele vai vir dia 13, 9h30 aqui, né? É dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, 9 horas, eu estou rezando a missa aqui. Acho que ele vai acabar se topando aqui mesmo, pelo horário. Mas vocês venham aí, se vocês quiserem, olhar a cara do bispo, né? Ver a cara dele. É só para olhar e ficar de longe, né? Porque você sabe que muito perto, assim, é meio arriscado ficar muito perto, né? Essas relações com certas pessoas tem que ser assim, meio perto e longe, né? Não pode ficar muito perto, porque... Que vai dar bênção nada, ele vem aqui para olhar as coisas, para vender as coisas, a casa paroquial, fazer prédio lá, aqui também, se puder vender isso daqui. Que vai beijar nada, isso aí ainda acabou esse negócio, faz muitos séculos. Que negócio, conversa fiada é essa? Você para, você está vendo, não dá. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Ela não deixa de falar. Não tem nada que fazer isso acabou esse negócio. Volta para a Idade Média você, e nem... Essas coisas não existem. Isso é uma imposição da pessoa, não é lei da igreja, isso? Conversa fiada. Ai, meu Deus do céu. Então, agradecer as pessoas. Quem quiser vir a missa de Santo Antônio, terça-feira, 9 horas, estamos aqui. Ele está, talvez, se ele chegar na hora, né, vai acabar topando com ele. É mais para conhecer, assim, dizer: oi, senhor, tá bom, muita felicidade para o senhor, vai em paz. É só isso só. Muito bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação,
Vamos rezar essa oração de exorcismo com força, hein? Com força. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de tudo quanto é perturbação, que se por acaso vier no dia 13 de junho, enquanto nós esperamos a vinda gloriosa Sua, né? É a Sua que é gloriosa, e de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Redentor. A vinda gloriosa é dele, viu? Não é de ninguém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Que essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creis em minha morar, mas dizei uma só palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. (13 de junho, dia de Santo Antônio), conhecido aqui no Brasil pelo santo casamenteiro, mas na verdade a fama de Santo Antônio não é por causa de casamento, não. É o povo que deu essa fama para ele. A fama de Santo Antônio é por causa da pregação. Ele é doutor evangélico, considerado doutor evangélico na igreja. Na imagem de Santo Antônio, vocês sabem, ele está lá com aquela roupinha dele, que ele copiou de São Francisco, não é verdade, que era um amigo. E na imagem de Santo Antônio tem a Bíblia, aqui assim, e Jesus criança sentado em cima da Bíblia, né? Por isso que tem essa
Ele é doutor do Evangelho, doutor evangélico. Grande pregador do Evangelho. A fama dele é por conta disso. Claro, no meio do caminho aconteceram essas coisinhas de casamento, umas coisinhas aqui, outra ali, o pão, multiplicação de pão também. Mas é coisa menor, na verdade, comparado com essa coisa da Bíblia, né? Ele ser um grande propagador do Evangelho é muito maior. Muito bem. Vocês sabem que a gente tem missa dia segunda, quarta e sexta, sempre 9 horas da manhã. E quando tem Santo Antônio, por exemplo, terça, tem missa também, né? Dia 16 agora tem É agora dia 16, Maria? Malu? A professora do Harry Potter, hein? Malu? É dia 16 que tem... É 16 agora, é sexta. Então, sexta-feira está o Sagrado Coração de Jesus. É o terceiro dia daquele tríduo, lembra? Ascensão, a Santíssima Trindade. Isso, é Pentecostes e o Sagrado Coração. São um tríduo em homenagem a uma visão sobre Jesus, assim, da missão. Até eles vão entregar um papelzinho, não vai? É um papelzinho do Sagrado Coração. Isso. Quem puder vir, vem, é lógico, né? Também. Vamos fazer o quê, né? Também não vamos. Mas vocês rezem para Deus dar paciência na gente na terça-feira, viu? Reze para a gente ter paciência, viu? É parada dura, viu? Bom, oremos. Nós te pedimos, Senhor, que a ação santificadora do sacramento da Eucaristia nos liberte das más inclinações, de certas vontades que a gente tem e nos conduza a uma vida mais santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Não considera aquilo que a Neuza falou, viu, gente? Tem que beijar. Não, você falou que tem que beijar o dedo do bispo lá. Não tem que beijar nada. Não tem que beijar nada. E por que você falou? Isso bem antigamente. Você não é lá nos tempos do sabe lá Deus quando. E nem era lei da igreja, nunca foi lei da igreja essas coisas. Isso foi os bispos que foram botando essas coisas. E não é lei da igreja, não. O Papa Francisco, quando ele age dessa maneira, ele age corretamente, ele não está errado. E eu tenho certeza que se fosse o Papa, dependendo do Papa Francisco, ele nem usava nada daquelas coisas. Então, mas não é lei da igreja. Uma coisa é o que as pessoas fazem, outra coisa é a lei da igreja. A gente tem que procurar saber a lei da igreja. Não é certas coisas não. E não é para morder o dedo do bispo também. Vai chegar lá, vai morde. Ai, que beleza. Ela imaginou o bispo com aquele anelzinho dele, chega assim. O cara é um ladrão. Ele morde, tira com a boca, se manda. Não é para dizer nada disso que você não sabe, ele chegou agora. Mas eu vejo por aí. Mas ele chegou agora, você não sabe. É como eu saí no dia que eu saí daqui também, esse negócio de ficar babando ovo aí, você não sabe como é que é a pessoa. Tem que parar com esse negócio, gente. Ninguém é Deus, não. Mas o fato é que você falou que o povo tem que beijar o anel dele, não tem que beijar anel nenhum, não, viu, gente? Oi, tudo bem, o senhor tá bom? Ótimo. Tem que beijar não. Agora, se você é daqueles assim que gosta dessas cerimônias, tá bom. Vai lá, beija, lambe o dedo dele, lambe a mão, lambe o que você quiser, faz o que você quiser. Não tem problema nenhum. Você não vai embora que eu preciso... Viu? Vai ter pão também, é da tradição. Tá certo? Você viu que bonita? Como é que chama isso aqui mesmo? Orquídea,
O casal que casou ontem, que deixou aqui. Falou, amanhã nós não vamos estar na missa, vamos deixar a orquídea aí para ficar bonito no altar, participar. Ficou bonito mesmo, né? Bonito. Quanto tempo dura essa planta aí? Tá bom. Não, tá bom. Você falou que tem que beijar o... Não tem que fazer nada disso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem.